É um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar desta maravilhosa graça, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e desse louvor que a Nani cantou, né, porque ele é poderoso para devolver vida aos corações. Né? Ela está falando do coração do homem interior, né, da alma, do espírito interior do homem, que necessita de salvação, de vida. E vida não temporária, mas vida eterna. E quando ela estava cantando esse cântico, veio à minha mente aquele versículo que fala em Romanos, né, que fala do pecado, que fala da separação do homem, quando ele pecou lá em Gênesis, quando fala em Gênesis 3, quando ele caiu. E o que o Senhor Deus fez para resgatá-lo, né, onde houve o primeiro sacrifício de animais, que foi para vestir Adão e Eva. E aí foi que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Este foi o versículo que veio à minha mente. E ele nos deu-nos vida. Ele deu-nos vida através da sua morte. Né? Foi a única morte que gerou vida. Né? Em todo o tempo, em todo o mundo, no universo, não existe nada que possa gerar morte e gerar vida. E ele gerou vida em nós, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. E não foi simplesmente um sacrifício. Foi um sacrifício perfeito. Aí eu quero me ater em Hebreus 9, vou fazer uma breve leitura, Hebreus 9, 11, em diante. Olha só o que diz esses versículos. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque seu sangue dos touros e bodes, e cinza de uma novilha, aspergidas sobre os imundos, o santifica, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado. A Deus purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes a um Deus vivo. Está muito claro, muito explícito o sacrifício de Jesus por nós, né? Toda essa oferta perfeita, né? O Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Foi através desse sacrifício que chegou o Evangelho a nós. E aqui estamos nós, neste momento precioso, maravilhoso, glorioso, que Deus nos proporcionou a cada um nesta noite. Eu quero me ater justamente a este evento, a este advento eterno, perfeito, que fala lá em 1 Pedro 1,18, que ele fala sobre fomos comprados por bom preço. Fala em Pedro, fala em 1 Coríntios 6,20, fala em 1 Coríntios 7,23. E diz assim, lá em 1 Pedro 1,18 a 20. Eu vou fazer a leitura. Sabeis que não fostes comprados com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste vossos pais, mas com o precioso sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo, a favor ou em amor de vós. Está muito claro este relato de Pedro, falando
ali aos irmãos, né? Que graça, favor imerecido, privilégio. O Senhor nos alcançou, nos restaurou, nos deu vida, gerou em nós vida e vida eterna. Não é vida temporal, é vida eterna. É uma vida que transcende a tudo que nós vivenciamos nesta terra, e muito superior, muito elevado. E nesse sacrifício de Jesus, foi através do sacrifício de Jesus que ele nos resgatou, ele nos comprou. Como lá em Colossenses diz, que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Porque nós, ainda que salvos, redimidos do pecado adâmico, permanecemos como pecadores, mas pecadores arrependidos, pecadores que confessam, como fala em João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda prática de iniquidade, toda transgressão, por causa deste sacrifício, por causa do sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas ele nos redimiu através do seu sangue, da sua morte na cruz do Calvário, onde verteu o sangue inocentemente, sem pecado algum. Por isso, foi propício a nós, pecadores, porque nenhum de nós poderíamos morrer por nós mesmos ou pelo outro. Lá em Romanos fala que poderia até morrer por um justo, mas Deus, na palavra, fala que lá Deus olhou e falou, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. E houve o envio de Jesus a nós, que foi planejado antes mesmo da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E nós que fomos salvos, redimidos, antes mesmo de virmos à existência. O sacrifício já havia sido feito, né? Porque ele fala que, lá em João 1:12 fala, que veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E foi por intermédio deste sacrifício que hoje nós cremos e temos esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus por adoção, do qual Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós fomos adotados, reconciliados com ele, através da sua morte na cruz. Quando ele fala de comprado, foi um alto preço, né? Nós temos um cântico que nós sempre entoamos, eu sei que foi pago um alto preço, para que pudéssemos ser um. Para que pudéssemos ser um. Houve necessidade, havia necessidade de alguém morrer por todos. E esse alguém só poderia ser Cristo, o Cordeiro. Ninguém mais. Só ele nos leva ao caminho reto, que é de encontro a Deus, à eternidade. Aí, lá em Timóteo 1:5-6, diz assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há necessidade de reconhecer o Salvador. Assim como Maria reconheceu. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todo homem pode chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque Jesus
está aí manifesto em toda a sua criação, através de tudo que nós vemos, a manifestação do poder de Deus. E existe um Deus que criou todas as coisas, Ser Supremo, que governa todas as coisas, aquele que reina sobremaneiramente, aquele que está conosco todos os dias, aquele que habita e que mora dentro de nós, e nos fez habitação permanente, pela sua graça, pelo seu favor. Eu estava meditando, e em Isaías 44, 22, diz assim: apagarei os teus pecados e as tuas transgressões como névoa, e dos teus pecados como nuvens. Torna-se para mim, porque eu te remi. Ele faz um convite a todos aqueles que querem, que almejam, que desejam viver esta vida substituída, uma vida eterna, uma vida permanente, da qual nós podemos usufruir estes momentos temporários, uma vida de paz, de alegria, de felicidade, independente da circunstância. Porque ele nos comprou para sermos luz, como luzeiros que somos nesta terra. Lá em Mateus fala que a candeia não pode ser colocada embaixo da mesa, mas tem que ser colocada no alqueire, para que todos vejam a sua luz, são iluminados e contemplem as nossas obras, para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Então, aonde nós estivermos, temos que ser o quê? Representantes deste reino, do reino da luz, da onde nós fomos resgatados. E as nossas obras têm que ser manifestas. E as pessoas olharem para nós e glorificar ao nosso Pai que está no céu. Aquele que faça com que nós realizemos estas obras. Porque nós não a fazemos porque somos bons, porque somos especiais, mas porque Ele nos salvou, porque Ele nos conquistou, porque Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Não podia ser qualquer tipo de sangue, qualquer animal, mas foi um homem, um Deus encarnado, um homem perfeito, sacrificado e imolado por nós. E hoje, irmãos, até para nós que somos cristãos, que temos esse Deus morando dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, às vezes encontramos dificuldade para perdoar um irmão, para abrir mão num questionamento, num diálogo ou numa discórdia, de alguma forma. E é melhor nós termos aquele que está em Cristo ter o dano do que causar o dano ao outro e com isso você ficar interrompido, bloqueado, de não poder ter um relacionamento com este irmão por causa daquela divergência. Porque a nossa vida tem que estar respaldada naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Se Ele perdoou-nos de todos os nossos pecados, e até hoje nós cometemos pecados, por que não perdoar o nosso irmão? Independente do que ele tenha feito. Independente da situação, irmãos. Porque é isso que Deus requer de nós. É que nós sejamos semelhantes a eles. Não semelhantes só. Semelhantes, como falar, na morte, mas na ressurreição também, que nós teremos corpos assim como ele tem. Mas também nas nossas atitudes nesta terra, como filhos, como aqueles que foram comprados por este precioso sangue. Porque lá fala que se nós, assim, se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, mas nós temos que agir da mesma forma para o nosso próximo. E também fala da comunhão. Fala da comunhão também. Se nós
tivermos nesta prática, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por causa desta comunhão, da quebra de toda e qualquer barreira, de todos os grilhões, de tudo aquilo que nos impede de ver uma vida de comunhão, de unidade, preservando sempre o vínculo da fé, da unidade, da perfeição, que Deus quer que nós sejamos aperfeiçoados, como ele fala em Efésios. E é para isso que ele nos chamou, é para isso que ele nos comprou, para vivermos a sua vida nesta terra, para vivermos como filhos amados. E aí nós somos reconhecidos realmente que somos filhos de Deus, porque nós somos aqueles que dá testemunho, dá exemplo de que realmente Jesus nos deu vida, uma nova vida, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As práticas das coisas velhas ficaram para trás, nos despojando de tudo aquilo que faz parte da vida do velho homem, e avançando para uma vida de santidade, uma vida que agrade ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado. E ele fez e participou deste ato, né, de sacrifício, de morte de cruz, para cancelar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele rasgou a cédula que era contra nós. Não existe mais promissória assinada lá. Não, ele rasgou tudo. Ele pagou o alto preço. Ele deu o seu sangue e nos remiu de todo e qualquer pecado. Nem pecadinho, nem pecadão. Pecados. Porque nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nos livra do jugo do pecado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecem firmes e não sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Porque agora nós somos servos. Servos do Senhor para a prática de toda boa obra. Não temos vontade própria para servir ao Senhor. Embora quando nós agimos assim, nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Quando eu deixo de fazer algo que é para agradar a Deus, para satisfazer para o reino, para satisfazer os desejos do Espírito Santo que nos direciona, que nos guia, que nos impulsiona, eu estou negligenciando. E aí eu estou pecando. E aí nós temos que confessar, Senhor, tem misericórdia por esta minha atitude inconveniente, por negligenciar este chamado, este convite. Porque tem momentos que nós realmente recusamos. Quando alguém chama para ir a algum lugar, para ir fazer algo, e é para o reino. Por isso a gente tem que negar. Por isso que a palavra fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E siga-me, Jesus diz. Porque quem não tomar a cruz e não me seguir, não é digno de mim. Nós não temos que abrir mão de qualquer coisa que nos beneficie para o reino. Porque é para ele. Ninguém nasceu e nem vive para si mesmo. Nascemos e vivemos para ele. Para servi-lo. E a nossa vida tem que estar respaldada naquilo que ele nos instruiu. Naquilo que sua palavra nos orienta. Porque as nossas vidas já foram compradas. Não pertencemos a nós mesmos. Não podemos viver da maneira que nos agrada. A nossa vida tem que ser respaldada por aquilo que o Senhor nos determina pela sua palavra. Porque quem lê as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vem o tempo das dificuldades, e vem as ondas, as barreiras, as tempestades, os problemas, e dar contra a casa. E você não será derrubado. Porque o fundamento é Cristo. É a palavra da verdade, a rocha, o Cristo vivo. Ele reinando em nossas vidas. Assim como o apóstolo Paulo, o apóstolo, fala, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Falando esta frase, é muito simples assim. É muito fácil pronunciar essa frase. Agora, o que o Senhor quer de nós é que nós vivamos esta frase. E, de fato, nós vivamos este evangelho de mortificar as nossas vontades, o meu eu, os meus desejos, para fazer aquilo que o Senhor me chamou para realizar. Chamou a cada um de nós quando nos comprou. Para que também não houvesse nenhuma condenação sobre nós, como fala em Romanos 1, 8:1. Para que nenhuma condenação possa estar sobre nós. Romanos 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viu? Não andam segundo as suas próprias vontades, seus deleites, seus prazeres. Mesmo que esses prazeres, em alguns momentos, sejam saudáveis, agradáveis. Mas há momentos que nós precisamos abrir mão também, né, em detrimento daquilo que é do reino, daquilo que edifica, daquilo que é bom, daquilo que é justo, daquilo que é perfeito, daquilo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso coração. Ele nos comprou para sermos semelhantes a Ele. 1 João 3:2. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Assim como Ele o é, nós o veremos. Comprou-nos para sermos semelhantes a Ele. Não somente nas nossas atitudes nesta terra, mas no porvir. Veremos Ele assim como Ele é. Ele nos comprou para que fôssemos unidos com Ele. Ele nos uniu a Ele pelo seu sacrifício. Pela morte de cruz, nós fomos batizados na sua morte, como fala em Romanos, e Ele nos deu vida, sendo nós ainda ímpios, inimigos dele. Aí fala-se assim, lá em João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. É assim que Ele nos quer. Foi para isso que Ele nos comprou. Para que sejamos um com Ele e uns com os outros. Porque nós fazemos parte de um corpo. E este corpo foi Ele quem comprou, que é a sua igreja. Assim como Ele fala lá em Atos, para os seus discípulos, e para a liderança, Ele fala assim, atendei por vós e por todo o rebanho, a qual Deus vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Então, nós fazemos parte deste corpo. Ele nos incluiu no corpo, irmão. Ele nos incluiu no corpo quando como nós cremos, quando Ele nos recebeu como filhos, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos comprou para que assim, para aniquilar o pecado por meio da sua morte. Isso é, na sua carne, que se fez enfermar por nós. 1 Pedro 2:24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque o pecado é uma enfermidade da alma. E Ele foi ferido e se deixou enfermar por nós.
para que nós possamos ser sarados, curados, não só no espírito, mas na carne, através do seu poder que em nós opera. Ele nos chamou para realizarmos as obras que ele preparou antes da fundação do mundo. Antes mesmo de nós nascermos, de nós sermos comprados, assim, no sentido de regenerados nesta vida terrena. Então, este é o propósito de Deus, em nos comprar. Nos tornou filho, mas para estarmos respaldados nos ensinos, na sua doutrina, na sua palavra. Ele nos chamou, nos comprou para sermos luz. Como já lido no início, que esse versículo veio ao meu coração e à minha mente, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Somos luz. Somos luz para iluminar aqueles que jazem em trevas. Porque o Cristo que vive em nós é a luz que em nós opera. É o poder que em nós opera. É quem nos conduz a viver neste caminho. Estreito, árduo, mas prazeroso, muito gostoso de vivê-lo, independente das circunstâncias que acontecem. Né? Que a luz que há em nós não venha a ser ofuscada pelas circunstâncias que nós vivenciamos, mas que possamos estar sempre refletindo essa luz que brilha em nós, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos comprou para andarmos na luz como ele está na luz. Como ele é a luz do mundo. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Não há pecado oculto que ele não possa perdoar. Não sei qual o seu pecado, o que você praticou, se algo tem te atormentado nestes dias difíceis que você tem vivido, que nós temos vivido, né? Não podemos excluir, não posso excluir, né? Porque todos estamos vivenciando esse momento. Mas a nossa atitude é confessar. Quem confessa alcança a misericórdia. Quem perdoa também é perdoado. E o maior beneficiado na questão do perdão é quem perdoa. Porque quem recebe o perdão cometeu um delito, né? Mas quando você perdoa, você é mais abençoado ainda, porque você exerceu a palavra, que é viva, que é eficaz. A palavra que é poder. Poder para curar, para salvar, para libertar, para transformar-nos em homens regenerados que dá testemunho da vida de Deus e que vivem uma vida respaldada no princípio da palavra. Nos ensinos que o Senhor nos deixou através dos seus filhos, para que nós pudéssemos, através dela, meditar, e como é a palavra que nos lava, que nos purifica, através da sua leitura e da prática. Ele nos comprou para andarmos nas obras que ele preparou antes da fundação do mundo para andarmos nela. As boas obras. Precisamos andar na prática das boas obras para que o nome dele seja glorificado. Não para que você receba a honra, ou alguém fale, poxa, fulano é tão bom, tão bonzinho, né? Ajuda, faz isso, para aparecer, mas para Deus. Né? Mas para Deus. Não para que os outros comentem sobre o seu trabalho, sobre o que está fazendo, mas para que o nome dele seja glorificado. Que bênção!
O irmão, Deus está usando para isso. Deus o levantou para isso. Que bênção, vamos interceder para o Senhor capacitá-lo cada dia mais, né? E assim nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Nos comprou para sermos ministros. Como Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele diz: para nos habilitar como ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então, a nossa vida, esse ministério é manifestado em nossas vidas, porque onde nós estivermos e o que nós estivermos fazendo, seja comprando, vendendo, trabalhando, brincando, correndo, seja fazendo qualquer coisa, o nome de Deus tem que ser glorificado em nossas vidas. A única abertura para que se manifeste é o nome de Deus ser glorificado em nossas vidas. Somos ministros de uma nova aliança. Não do sangue e da letra, mas do Espírito. Porque o Espírito é vida. E ele deu-nos vida e vida em abundância. Fomos comprados para vivermos uma vida feliz, independente das circunstâncias que nos cercam. Filipenses 4:4. Lá Isaías fala que óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, para que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Somos bem-aventurados, somos felizes. O povo mais feliz da terra, como dizem. E é de fato, que independente das dificuldades, dos problemas que enfrentamos, das nossas fraquezas, das nossas limitações, porque somos seres humanos, somos falhos, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos firmado, né? Tem sido o nosso alicerce. É por isso que continuamos nesta caminhada. É porque Ele é quem nos levanta. Porque Ele diz que, mesmo que o servo dele caia, não ficará prostrado, porque Ele é poderoso para o levantar, para o restaurar, para o transformar, para o avivar. E que a obra de Deus seja avivada em nossos corações dia a dia, como fala o profeta Abacuque. Aviva a tua obra em nós no decorrer dos anos. E neste retorno nosso, irmãos, não que nós não tenhamos trabalhado neste período do aplicativo, né, do Meet, dessa pandemia. Não que não tenhamos trabalhado, porque é ciente que todos os irmãos têm trabalhado dentro daquilo que é possível. Mas retornamos para este momento presencial, nos dedicamos mais uns aos outros, né, porque aí nós vamos estar realmente próximos uns aos outros, sem esse distanciamento longo, né? Não é distanciamento curto, né, que você pode ver o irmão, pode visitá-lo e vê-lo de uma distância de 1,5 metro. Né? Mas você vai poder vê-lo, olhar olho no olho. Então, que você desfrute deste momento, que desfrutemos deste momento em que estivermos juntos, irmãos. Dando-nos uns aos outros, servindo uns aos outros. Porque o Senhor nos comprou para nós fazermos aquilo que Ele fez. Ele serviu, né? Ele deu a sua vida em resgate de muitos. E desses muitos estamos nós e outros mais que crerão, que nascerão e que crerão neste Jesus Redentor, Salvador, que nos redimiu, que nos transformou e nos trouxe até aqui, pelo poder e pela misericórdia, pela sua graça, pelo seu imensurável amor por nós. Aleluia, irmãos. Amém, irmãos. Essa é a palavra desta noite. Que os irmãos, com certeza, guardem nos corações e que pratiquemos esta palavra, em nome de Jesus.